Olá! No vídeo de hoje vamos mostrar o clima e a previsão do tempo da localidade do usuário obtida através do IP. No vídeo 8 da nossa série, nós mostramos como obter a latitude e longitude através do IP do usuário. Então você pode, se você não assistiu, você pode clicar no link que está aparecendo aí e assistir o vídeo para você entender como que a gente está obtendo o IP. Através dessa localidade que a gente vai buscar, nós vamos trazer a localidade do usuário e já trazer o seu clima. Então hoje, quando eu executo o aplicativo Clima, ele chama o nosso aplicativo e dentro dos containers eu tenho as informações que são mostradas. Então eu tenho aqui o primeiro container, que é o container superior, que eu uso para pesquisar, que eu informo a localidade e clico no botão pesquisar. E ele vai trazer para mim os dados. E aí ele mostra os dados do clima atual no container central e no container inferior ele mostra a previsão dos próximos 5 dias. Hoje ele está trazendo Goiânia, que é a cidade onde eu moro, porque eu coloquei nos dados uma informação fixa. Mas o ideal é que ele faça o quê? Ele pega o IP do usuário, a partir desse IP ele identifique aonde o usuário está e já coloque o nome da localidade aqui, certo? E mostre o seu clima. Então hoje, por exemplo, se eu colocar aqui Rio de Janeiro, Brasil, e pesquisar, ele vai trazer o que? O clima atual do Rio de Janeiro e a previsão dos próximos 5 dias, certo? E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer com que quando ele executar, ele traga a localidade onde eu estou. Eu mudei a minha localidade através de um programa que muda o nosso IP. Então, consequentemente, ele mudou o meu país. Então, quando eu alterar, quando eu colocar essa função, ele vai pegar essa localidade, não mais Goiânia. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, deixa eu comentar aqui que a gente não precisa mais mostrar o nosso dicionário, né? Deixa eu retirar essa linha. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a nossa função. Aqui na função IP por usuário, vocês lembram que a gente está trazendo a latitude e longitude através dessa função, dessa URL. Isso aqui é uma URL que, se você acessar da sua casa, ele vai mostrar as informações do seu IP. E a que a gente está usando até o momento são informações que estão no parâmetro loc, que são a latitude e a longitude. Hoje eu preciso de mais informações, além das coordenadas. Eu preciso das informações da cidade, da região e do país. Como é que eu obtenho essa informação? Se vocês lembrarem, quando a gente chama, nesse caso aqui a gente pede a URL, ele executa uma API que retorna uma resposta no formato JSON. Que eu estou falando eu citei vários exemplos durante a nossa série. E aqui ele está pegando essa variável aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, além dessa variável, nós vamos trazer a cidade. Então, eu tenho aqui cidade, requisição, e eu vou colocar o nome da chave. A chave que eu estou trazendo lá é a City, tá? Se vocês lembrarem, lá no vídeo 8 eu mostro como é que a gente traz cada informação dessa. Então a chave que eu preciso é City. E vou fazer o region e o country, tá? Só que agora eu vou fazer de uma forma diferente. Em vez de usar nesse padrão aqui, eu vou colocar requisição.get. Vou abrir um parênteses, vou passar o nome da chave, vou colocar vírgula e vou trazer cidade desconhecida. Qual que é a diferença dessa linha aqui para essa? Essa aqui, se ele não encontrar essa chave, ele dá um erro. Agora, nesse caso aqui, ele não gera um erro, ele simplesmente gera a informação
cidade desconhecida. Vou colocar a mesma coisa. Aqui eu vou mudar um pouco, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar as informações das coordenadas aqui e região aqui. Na hora de retornar, eu vou retornar uma lista, tá? Então, em vez de retornar várias variáveis, eu vou retornar uma lista. Então, cidade, região e país. Se eu estou retornando uma lista, eu tenho que ver aonde eu estou usando essa função para alterar o formato do uso. Então, aqui eu vejo onde eu estou usando, aqui eu não estou usando a função e aqui também não. Então, beleza. Então, não estou usando ela em lugar nenhum, então não preciso me preocupar com isso. Nós já temos a nossa função, tá? Que vai obter o IP do usuário, vai armazenar os dados das coordenadas, o nome da cidade onde está aquele IP, a região e o país. Então, agora nós vamos utilizar essa função dentro do nosso aplicativo. Primeiro, eu vou definir aonde eu vou criar a função. Vou criar aqui logo abaixo da função atualizar clima. Então, eu tenho a função atualizar clima e tenho a função que eu vou chamar de obter local do usuário. E eu preciso passar um evento para ele. Se você não tiver um evento, você pode colocar none, que é o que a gente vai fazer. Mas é importante eu colocar o E, que é de evento. Por quê? Porque dependendo da situação que eu estiver trabalhando, eu preciso passar o evento para ele. Por exemplo, no on-click, na hora que o usuário apertar um enter e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui no local, eu vou criar uma variável para receber o resultado da minha função. Então, obter coordenada IP por usuário. Então, quando ele chamar essa função, o que ele vai retornar para mim? Ele vai executar as informações e vai retornar para mim uma lista de valores. Então, olha só. Ele vai retornar para mim essa lista de valores, certo? E ele vai armazenar aqui. Vou chamar de LST informações, inf IP, tá? Então, aqui, posso até chamar de lista. Lista, informações do IP. Então, olha só. O que eu preciso agora nesse momento? O que a gente quer fazer aqui? Eu quero que quando ele abrir o programa, ele já é como se ele clicasse aqui. Então, eu quero passar as informações do nome da cidade para esse campo e quero simular um clique e automaticamente ele vai preencher essas informações, certo? Então, o que eu preciso? Eu já chamei os dados, tá? Para obter as informações do IP. E aí eu já tenho. Como é que eu pesquiso? Agora, o que eu quero? Depois que eu chamei a função, ele vai me trazer uma lista de informações, correto? O que eu vou fazer com essa lista? Primeiro, o nome da cidade e o país, eu jogo aonde? Vamos ver onde que eu estou jogando hoje? Se eu vier aqui, Goiânia, olha só. Eu estou jogando dentro do meu objeto, tá? Que é um objeto do text field e dentro do valor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o nome da cidade e o nome do país, a abreviatura do país, tá? E jogar aqui dentro. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer o seguinte. Aonde que está a cidade? Então, vamos lá. A cidade, ela está na posição... Vou chamar aqui, ó. Lista... Em qual posição? 0, 1, 2. Então, ele está na posição 2, certo? E o país, que está na posição, não é na posição 3, é na posição 4. Que ele informou aqui para mim, ele achou que eu queria esse campo. Mas, então, eu quero aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, eu quero a cidade, que está na posição 2 da lista,
e o país que está na posição 4 da lista. O que eu tenho agora? Agora eu preciso jogar essas informações no meu objeto do formulário desenvolvido em Flat. Como é que eu faço isso? Primeiro, como que é o nome do objeto? Local.value. E value é o campo onde eu quero jogar. Lembra que o pesquisa local é um objeto do tipo text field? Tem um vídeo que o link está aparecendo aqui no canto, que eu mostro como utilizar essas propriedades dos objetos. Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá nesse vídeo para você ver por que eu estou jogando essa informação desse jeito. Então, aqui eu vou jogar a minha variável. Não, aqui eu já vou jogar a cidade, né? Porque eu já joguei valor dentro da cidade, vírgula, país, certo? E agora o que eu faço? Eu vou atualizar o meu objeto. Então, update. Vamos executar e vamos ver se está funcionando. Ele tinha que mostrar aqui a nova cidade que ele identificou no meu IP. Ah, mas tem um detalhe. Eu criei a função, mas eu não chamei a função. Aí não vai executar mesmo, né? Não adianta você criar a função e não executá-la. Eu vou chamar essa função lá no finalzinho. Depois que ele formar, criar todo o meu formulário, eu vou chamar aqui, vou passar none, que eu não estou passando nenhum evento. E agora sim, eu vou executar a função. Ótimo, é isso mesmo. Ele está pegando meu IP hoje, ele está direcionado lá para o Japão. Então, agora ele pegou corretamente. Mas ele ainda não está mostrando o clima de Tóquio. Tá vendo aqui que ele não está mostrando? Por quê? Porque eu só pedi para ele atualizar o campo pesquisa local. Tá? Então, agora que eu já fiz isso, já joguei a informação, o que eu preciso fazer? Atualizar o clima. Eu preciso fazer tudo aquilo novamente? Não, eu posso simplesmente chamar a função. Essa função aqui, ela atualiza tanto o clima atual quanto a previsão. Então, se eu chamar a função aqui dentro, passando o evento atual, tá? Que no caso aqui não importa, porque eu posso usar essa função tanto sem eventos, como a forma que eu estou usando agora, porque eu vou passar none, como num on click, num on enter, em qualquer situação. Por isso que a gente criou um evento aqui, tá? Mas no caso aqui, o que eu estou fazendo? Então, ele vai atualizar de acordo com o evento que eu chamar. Ele tem que atualizar os valores. Então, jogou no aplicativo. Deu um erro aqui. Ele tá dando um erro. Esse erro aqui é um erro comum quando você está ultrapassando, você está fazendo referência a uma lista que não existe. Então, vamos ver aqui quantas vezes ele está identificando aqui o IDX, coluna. Vamos executar. Tá começando com 0, né? Porque a minha primeira coluna é 0. Então, tem que ter 0, 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Vamos ver quantos elementos ele mostrou. 4, 5. Isso aqui é provavelmente porque ele tem vários dias, ele tá contando com o dia atual. Vamos fazer o seguinte, vamos incluir aqui, vamos pedir para ele verificar apenas se o IDX da coluna for menor ou igual a 4. Por quê? Porque eu só tenho 5 colunas. Como eu estou começando com o número 0, então ele só pode ir até o 4. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver se resolveu aqui o problema. Então, agora executamos o nosso aplicativo. Ele preencheu aqui com Tóquio. Esse Japão aqui é porque provavelmente é como está armazenado lá. Tá? É porque ele deve pegar uma... Isso aqui tem como a gente resolver isso aqui, mas nós não vamos ver isso nesse vídeo não, tá? Porque algumas cidades, é porque provavelmente deve ter mais de uma referência a essa cidade aqui. Aí ele pegou o país. Então, hoje está 4 graus e a umidade relativa do ar é 82%. E amanhã, segunda, terça, quarta e quinta, vai estar essa temperatura.
Então agora nós finalizamos esse vídeo trazendo as informações do clima atual e da previsão do tempo da localidade do usuário. No meu caso aqui é como se eu estivesse em Tóquio, então ele está trazendo as informações referentes ao meu IP. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como nós vamos acessar esse aplicativo pelo nosso celular e também pela web. Então não percam, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para que ele continue crescendo. E não se esqueçam, no final da série nós vamos publicar o nosso aplicativo no Google Play Stores. Então até lá!